É um encontro que a gente vai trazer as inspirações sobre o portal de Bali, as inspirações sobre a nossa certificação, a importância dessa mensagem nesses próximos anos. E a gente, claro, vai explicar um pouquinho como tudo vai acontecer lá, tirar dúvidas, abrir para vocês esse chamado, né? Por que que essa energia chamou vocês hoje aqui? Qual foi qual foi o pulsar, assim, que veio? "Uau, quero estar aqui". Alguma coisa, te trouxe para esse encontro, e a energia de Bali, ela é sempre muito mágica. E aí a gente vai trazer um pouquinho dessas informações. Então peguem o caderno de vocês, porque teremos anotações importantes também sobre esse portal. É sempre um encontro educativo, né, quando estamos juntas, eu e Ká aqui. Se vocês quiserem também tirar qualquer dúvida, a gente tem a Nice, que está aqui no encontro, e a Cíntia também. Então, vocês podem também mandar mensagem para elas, aqui em tempo real, tá? Então temos a Nice tá aqui, Helenice Pinto e a Cíntia Torchi. Deixar aqui nos comentários, no chat, que elas vão respondendo, mas a gente também vai aqui, né, ao vivo. É, Acho que a gente podia se apresentar, porque talvez tenha algumas pessoas que me conheçam, outras pessoas que conhecem você, e queria fazer uma proposta da gente fazer uma abertura de campo antes de começar, que é uma coisa que acho bem importante a gente sempre fazer para ancorar uma energia gostosa. E aí, no final, a gente vai ter essa meditação aí que vai ser canalizada ao vivo. A gente vai sentir o que que vai ser de acordo com a energia que tiver chamando a gente aqui, né? Que todo o trabalho que a gente faz, tanto eu quanto a Má, é muito baseado no que o campo está trazendo. E o campo traz aquilo que vocês trazem, né? Então, vocês que vão definir um pouco aqui da energia que a gente vai ancorar hoje. É, Então, vamos fazer uma oração só de abertura e daí a gente se apresenta e a gente começa a falar um pouquinho sobre como é que foi essa ideia da expedição, tudo. A gente vai falando um pouquinho sobre os portais, depois eu trago um pouquinho do Ho'oponopono e aí a gente vai abrindo para vocês também trocarem ideia com a gente. Pode ser, gente? Então, inspira pelo nariz, solta pela boca, mais uma vez, inspira, trazendo todo o ar do seu corpo, alimentando, ativando e expandindo cada uma das suas células, soltando o ar e relaxando, se colocando no momento presente. Você pode visualizar como se vários fios estivessem no seu corpo que te ligassem às tarefas do dia que você já fez. E aos pouquinhos você vai desconectando esse fio, trazendo sua energia de volta para você. Descansando, escutando. Mais esses fios retornam para o seu corpo, mais você é preenchida com a tua própria energia, do seu mental. Conforme você faz esse movimento, você vai se sentindo cada vez mais aqui e agora, presente, sabendo que independente do que for acontecer depois, estar aqui agora é um presente para você. Durante todo o nosso encontro, sua energia também está sendo trabalhada.
alinhando a energia desse portal, a energia do lua cheia. Então, esteja presente de forma sagrada, consciente. Respira mais uma vez, sol. Então, nós indicamos hoje, chamando pela presença para tudo, dando um campo de proteção sobre nós, preenchendo esse campo da energia de compaixão, também de transmutação. Os nossos corpos, o nosso campo energético, está preparado para receber as ativações, depois, ao final do áudio, vale. Nossos corações estejam abertos. Nesse momento existe um portal bem à sua frente. Nesse momento você é convidada a se despir de qualquer crença limitante. Se despir daquilo que falaram que você tinha que fazer, ser. Esse portal está te convidando a atravessá-lo. Na sua mais pureza, pura essência. Você pode se visualizar tirando cascas, partes, roupas, máscaras. Tudo que colocaram em você, tudo que você aceitou que colocasse, você mesmo colocou ao longo dos anos. Mesmo que você ainda não tenha clareza nesse momento, qual é a sua mais pura essência? Você se vê ali, totalmente entregue. Então você atravessa. Quando você atravessa, você é preenchida de luz e amor, de energia de prosperidade, de abundância, de materialização. Sabendo que o que tem do lado está pronto para te receber. E essa energia é uma energia de expansão, de recomeços. Uma energia que muda totalmente a sua jornada daqui. Inspira. Tem essa energia em você, no seu corpo. E solta, expandindo essa energia para dentro de você.
Nós então abrimos esse encontro, ancorados na energia da prosperidade, da abundância, da materialização, da alegria, da celebração. Hoje nós temos um novo portal, um novo início. Também ancora muitos recomeços. Você que está aqui nesse momento, está aqui porque foi chamado. E você faz parte desse grupo de almas. Dessa família que se inicia agora. Inspira, solta, foca seus pulsos do coração. Sente o seu próprio coração pulsar. Sente a vida funcionando. Respira mais uma vez. Solta o ar. Relaxa. Sejam todas muito bem-vindas ao nosso encontro. Foi um portal mesmo. Obrigada pela, pela iniciação aqui, é muito importante a gente abrir o campo. Bom, eu quero, eu quero trazer um pouquinho, apresentar um pouquinho sobre a, a minha jornada aqui rapidamente, e a Cá também, né? Para quem não conhece a gente, para quem conhece, o que está linkado a essa expedição. Só para dar um panorama geral, eu fundei a Emana Institute em 2015, depois de ter saído do corporativo como engenheira e ter tido uma doença no útero muito grave, que eu quase, ah, quase não fiquei mais aqui no planeta. E essa doença, ela foi realmente o meu portal de abertura para essa conexão com a espiritualidade mais forte. Mas antes disso, desde pequena, eu sempre gostei de estudar sabedorias ancestrais, não tinha nenhum tipo de intenção e direção, era uma coisa muito intuitiva. Então, com 12 anos, eu comecei a estudar algumas culturas ancestrais, sempre fui apaixonada pela Austrália, enfim, por todo esse mundo, só que eu era ainda muito imatura nessa questão, né, de entender. Quando eu comecei a conectar mais foi quando eu vim morar na Austrália em 2011, e aí eu comecei a viajar e conhecer as culturas e conectar essas culturas de uma forma no autoconhecimento, né? Nesse direcionamento. E ainda mais quando eu fundei a Mana, que aí realmente eu comecei a estudar o autoconhecimento, comecei a me aprofundar nisso e as viagens tiveram mais significado. Então, por muitos anos eu fui nômade e eu fui estudando culturas ancestrais onde eu morava, morando na casa de pessoas, estudando comportamento humano. E então eu ia trocando atendimentos de coaching e healing em troca de um sofá de comida, e aí eu ia conhecendo a vida das pessoas e conhecendo esses lugares, juntando uma grana e fazendo cursos com os healers, os xamãs locais, vivendo nas comunidades, até que as expedições nasceram, né? As expedições nasceram de uma forma muito genuína, onde eu também queria levar pessoas comigo, os grupos, para compreenderem o que um dia eu compreendi sozinha. E, e aí foi todo um processo de crescimento, das expedições, levando elas num significado de portal.
Então eu sabia que cada portal que a gente visita e que a gente se conecta é um vórtex, tem uma energia específica que expande a gente, que acelera o nosso campo quântico. Então eu fiquei encantada com esse processo e fui levando isso como um projeto de expedição em grupos também. E além de documentários, além de outras coisas que foram ramificando ao longo do tempo. E aí vem Bali. Bali tocou meu coração em 2016, a primeira vez que eu visitei. Não foi legal a minha visita lá, foi bem caótica. Bali é conhecido como um portal de karma, mas eu falo que é um portal de reajuste, né? Porque você chega lá e você reajusta aquilo que está, de alguma forma, desconhecido ou adormecido em você. Foi péssima a minha primeira visita para Bali, porque eu passei por muitos karmas, vamos dizer assim, muitos reajustes ao mesmo tempo, principalmente do mundo material, mas foi ali, na minha, quando eu pousei em Bali, na verdade, que eu decidi, eu literalmente estava no avião e eu falei, nesse momento eu decido ser abundante e próspera. A minha empresa tinha acabado de começar a fazer um ano e eu não sabia que era um portal de abundância e prosperidade. Eu só decidi que ali, naquela viagem, eu iria transformar a minha visão sobre mundo material e mundo espiritual. E foi assim que aconteceu. Eu tive várias questões lá, materiais e também espirituais. Porém, quando eu voltei, a minha vida começou a se movimentar de outra forma. É interessante isso porque o efeito de um portal, ele é eterno. E ele é constante quando você visita. Então, aquela energia ela foi reverberando durante todo aquele ano. E exatamente um ano depois que eu tomei aquela decisão, eu estava no Brasil com muitas pessoas, centenas de pessoas nos meus cursos em vários estados do Brasil. E aí a Emana começou a bombar. E aí foi todo um processo assim, uau, demorou um ano, mas na verdade foi onde o portal um dos portais que foi Bali me levou a uma compreensão, a unificação desse mundo, a importância, né, que o espírito é abundante e ele quer trazer para você abundância na Terra. E Bali abre esse portal para todo mundo, né? Abre esse portal para todas as pessoas que vão lá, que se sentem, na verdade, magnetizadas por aquela energia. E aí, nos outros anos que eu fui visitando Bali, foi mais um processo mais leve, levando retiros também, sendo convidada para participar de algumas vivências lá. E aquilo foi se refinando, até que chegou no momento que Bali trouxe esse lugar de agora você pode guiar aqui, coisas que antes você precisou aprender de uma forma um pouco mais intensa. E é isso, e essa expedição ela é muito essa unificação de aprendizados e principalmente de uma missão, de um significado muito grande, que é essa energia de Bali. Não é à toa que muitas pessoas vão para lá, constroem casas lá e retiros, porque é um lugar que tem um ar diferente, uma energia muito potente, relacionada à sua alma. Você vê, você caminha com o seu poder, com a sua alma, é leve, é completamente desapegado de qualquer preocupação terrena. E aqui a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. E quando eu resolvi me conectar com essa expedição e também sentir, eu vim, foi um processo de sentir o que que esse ano Bali precisa, né? E aí, claro, né, nas conversas que eu tenho com a Ká, a gente sentiu de trazer aqui essa expedição para vocês. Então, depois que ela se apresentar, a gente vai falar, vai desenvolver o portal de Bali para vocês se inspirarem, para vocês sentirem mesmo a energia dessa, né, dessa região do nosso planeta, tá? Oi, gente. Para quem. Coloquem aqui no chat quem não conhecia a Má e quem não me conhece também, só para a gente ter uma ideia. Ou quem conhece as duas, que eu sei que muitos de vocês conhecem as duas, só para a gente ter uma ideia aqui. Já tem alguns rostinhos conhecidos, que eu já sei quem são. É só para a gente ter uma ideia. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Ká.
Camila Love Worker, Camila Borges, todos os nomes. Eu nunca fui para Bali, vou com vocês pela primeira vez, então vai ser incrível. Vocês vão ter a experiência de ter uma pessoa que já tem a experiência e a guiança, né, como a Má, já teve aí nas algumas idas dela para esse portal. E eu tô indo levando uma outra energia. Minha garganta tá muito ruim hoje, gente, que eu tô meio gripada, então vou fazendo pausas. É, a maioria conhece nós duas, né? Bom, então, o portal que eu. Bom, deixa eu começar contando a minha história, né? A Má, inclusive, É um grande portal para mim, assim, da minha história, do trabalho que eu faço hoje. Começou em, sei lá que ano que foi isso, faz muitos anos, sei lá, 2016, 2017, eu fui numa viagem com umas meninas que eu não conhecia também, e me falaram, você tem que conhecer a Marcinha, segue ela lá, porque ela é sua cara. Aí eu falei, tá bom, vou lá. E aí morava em São Paulo, fui em alguns eventos da MA que ela fazia na época, em São Paulo, lá na Avenida Paulista. E aí, logo em seguida, eu fui pros Estados Unidos, fui morar em Los Angeles em 2018, primeiro. E aí a Má logo em seguida foi também e fez um evento que foi do Detox, da identidade, e eu participei, e lá no Detox a gente tem uma dinâmica que envolve o Ho'oponopono. E aí logo em seguida eu fui pro Havaí. Eu acho que eu tava indo pela primeira ou na segunda vez pro Havaí. E eu levei todo o material para entregar ali. Eu acho que foi a primeira vez que a gente se conectou mesmo assim mais, e dali para frente a gente acabou cultivando assim aos pouquinhos, né, criando uma amizade. Aí, algumas vezes que a Má foi pro Havaí, aí logo em seguida eu fui morar, né, no Havaí em 2018. Eu já conheci o Ho'oponopono aqui do Brasil, conheci como a maioria de vocês conhecem a primeira vez, que é através do livro Limite Zero, ou através das 4 frases. Me coloca aqui nos comentários para eu saber como que vocês conheceram o Ho'oponopono pela primeira vez, assim. Foi as 4 frases ou já foi alguma outra coisa? Me contem aqui só para eu ter uma ideia. O meu eu conheci como as 4 frases do livro Limite Zero, lendo o livro em 2011, eu acho. E eu lembro que quando eu li o livro, eu falei para minha mãe, eu falei, nossa, um dia eu vou para o Havaí estudar nessa escola, porque eu tenho que aprender esse negócio aqui. E aí, anos depois, 2018, eu fui para o Havaí e fui para morar. E uma das primeiras coisas que eu fiz, inclusive em 2018, foi fazer um curso mesmo da escola que eles citam no livro e tudo mais. E aí ali foi assim, um primeiro portal, eu fiz o curso e aí eu falei, tem alguma coisa aqui que não é bem isso. Tipo, eu achei que tinha alguma coisa errada, sem sentido. Eu falei, tem alguma coisa aqui que não é bem isso daqui, esse Ho'oponopono, tem algumas coisas que eu acho que tem alguma coisa por trás disso tudo. E aí eu comecei praticamente uma vida que durou muitos anos, de ser basicamente uma detetive do Ho'oponopono. Eu literalmente ia nos lugares buscar, entender, buscar documentos, falar com pessoas, para entender esse universo do Ho'oponopono, que me encanta muito. E aí, quanto mais eu ia, estudava e pesquisava, mais eu descobria coisas novas. E aí eu brinco que eu fui de frente para trás do Ho'oponopono, então eu descobri o Ho'oponopono moderno e comecei a descobrir coisinhas diferentes, até que eu cheguei em um momento ali na minha vida, no Havaí, que eu fui adotada por um homem que virou basicamente meu mestre, né? Não tenho muito um nome assim que se dá para ele, mas eu gosto de chamar ele de. Ele é meu guia espiritual, sei lá. E ele me adotou. Eu fui a única pessoa fora do Havaí que foi adotada por ele. E ele tem uma missão de passar conhecimentos ancestrais, principalmente relacionados ao feminino, que envolve também Ho'oponopono, mas não é só o Ho'oponopono, né? Ele não é um mestre de Ho'oponopono, mas envolvia esses saberes. E ele foi iniciado por um kahuna mesmo, um uncle muito antigo, assim, que eu também tive o prazer de conhecer.
E ele tem essa missão de iniciar mulheres para trazer e carregar esses saberes ancestrais, esse conhecimento, iniciar novas mulheres, né? E trazer não só que essas pessoas vão lá, mas que a gente possa trazer essa energia e iniciar mulheres nesses novos caminhos. E eu falo que foi assim um verdadeiro milagre isso ter acontecido. É, E tudo isso começou com todas essas conexões aí que eu tive, né, junto com a Má também. A Má, como eu disse, foi um grande portal para mim. E aí, hoje o Ho'oponopono, para mim, assim, eu consigo. Minhas alunas, tem muitas alunas minhas que estão aqui também, falam, eu consigo ver o Ho'oponopono em tudo. Se abriu a boca, eu já faço uma conexão. A gente consegue ver em tantos lugares, e o Ho'oponopono não é só sobre perdão, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e como que esse campo do Ho'oponopono se conecta com Bali. E o que que vocês vão aprender e receber e literalmente se iniciar dentro desse processo de Bali. Então, e principalmente esse ano eu vim muito forte com o compromisso de começar a passar para frente no mesmo formato que eu recebi, porque eu fui iniciada numa tradição que é a tradição oral, né? Eu recebo muitas mensagens de pessoas me perguntando, cá, onde que eu faço curso do Ho'oponopono? Quem pode ir lá me ensinar? Não sei o que, gente, eu não sei falar isso para vocês, porque a minha história foi muito no acontecendo ali. Eu fui sendo chamada, e eu ia para os lugares, ia recebendo as coisas. E eu quero trazer isso para vocês. Eu quero passar o mesmo formato que eu recebi, que é na tradição oral, que é a tradição mais ancestral que tem. Não é sentando e lendo livro, é vivendo e sendo testada. Sendo testada por outros, sendo testada pela vida, sendo testada por si mesma e vivenciando tanto a energia que isso traz, não só o conhecimento que eu vou passar para vocês, mas eu e a Má vamos passar para vocês na teoria, mas o campo de todo lugar é uma inteligência por si só, né? E a minha proposta, o que eu quero trazer para vocês, na essência, foi a iniciação que eu vivi, que é você se permitir experienciar de tal maneira que todo aprendizado emana totalmente de você, do seu corpo inteiro, sem você precisar abrir a boca. Se já estiveram perto de uma pessoa que parece que só a presença dela ali, às vezes ela só encostar em você ou olhar nos seus olhos, você fala, tipo, você até acalma, você tava até meio nervosa, mas você até acalma, você fala, nossa, você tem né, um jeito tão gostosinho de estar junto. Vocês já conhecem alguém meio com essa energia? É isso. Vocês podem ser essas pessoas. E a gente só consegue ser alguém assim, transmitir algo, quando a gente vive verdadeiramente, quando aquele algo sai assim de cada poro do nosso corpo, porque a gente viveu aquilo com muita verdade. E viver algo com muita verdade precisa de muita coragem, porque envolve a gente às vezes abrir mão de coisas que a gente não quer. Às vezes envolve a gente desapegar de coisas que a gente quer ficar agarrado por muito tempo, mesmo quando essa coisa não é muito boa. Às vezes a gente acha que é, mas depois a gente vê que não é muito bem aquilo. Exige confiar no invisível, exige se jogar numa coisa que você não sabe nem se vai dar certo, nem se vai ter algum tipo de retorno, nem se nada. É você confiar e acreditar tanto naquilo. E mais do que isso, aquela coisa te faz acreditar em si mesma. Acreditar em si mesma e saber que você dá conta de viver aquilo e que você vai sair mais forte daquela experiência e que aquilo vai te trazer algo tão importante, tão especial, que vai preencher lugares que nem você sabia e nem imaginava que estava vazio. Então, é essa experiência que eu quero passar para vocês, porque é esse tipo de experiência que eu vivo, eu imagino que a Má também vive nos processos de quando ela vai para os portais. E quando a gente fala que é desafiador, porque envolve muita coragem, muita mesmo. E eu sei que muitos de vocês que estão aqui têm essa coragem, eu gostaria de ter. E aí, esse é o convite de, ó, vocês podem ter coragem, porque vocês não vão estar sozinhos nessa. A gente tá aqui, ó, com quatro mãozinhas, duas minhas e duas da Má para segurar vocês e falar: estamos juntas nessa, ninguém vai passar perrengue sozinha.
Ninguém vai ficar doida, vai todo mundo juntinho, sendo orientado, mas com muito, muito, muito amor e com muita verdade. E é isso. Essa é um pouquinho da minha história para vocês, de uma maneira diferente. Mas bora então falar, Amado, do portal, falar de Bali. E Vamos. vocês fiquem à vontade, tá? De mandar mensagem aqui em qualquer momento. Que lindo, tá? Obrigada, viu? Obrigada por compartilhar também. Tô sentindo bastante no coração aqui. Todo mundo, o lugar, enfim, é sempre interessante, né, quando a gente faz encontros assim. E aí essa pergunta aqui a gente quer deixar aqui para vocês. Por que que Bali chamou vocês hoje aqui? De alguma forma, tá? De alguma forma, por que que Bali, o que que Bali pulsa no seu coração? O que que você sente que você pode experienciar lá? Porque encontrar a gente encontra já agora. Agora a gente já está encontrando o potencial de Bali na gente. A gente não precisa pegar o avião e ir para lá. Mas a gente pode experienciar fisicamente. Então, quero saber aqui, tenho essa curiosidade, assim, o que que Bali tem chamado vocês? E qual a energia que você sente Vocês quando você estarem aqui fala? hoje, né? Hã? O que que fez você estar aqui hoje? O que que rolou que você falou, ah, vou? Exatamente. E é engraçado porque vocês já estão viajando para Bali nesse encontro. Energeticamente, a gente já está recebendo, né, o portal. O que que é um portal sagrado? Um portal sagrado, ele é um vórtex, ele é uma dimensão muito mais qualificada do que alguns lugares que a gente transita no dia a dia. Por quê? Porque ali tem sabedoria ancestral guardada, ali tem sabedoria ancestral trabalhada, tá? Então, toda vez que a gente vai para um portal sagrado, a gente entra num acelerador quântico. Esse acelerador quântico, ele só é um acelerador quântico porque ele foi todo organizado, ele foi todo ritualizado por eras por esses ancestrais. Então, é uma energia muito protegida, uma energia muito sagrada, literalmente. E aí, quando a gente fala portal sagrado, é porque um portal ele é sempre um canal, ele é sempre literalmente um vórtex, né? Uma espiral que tem uma energia mais rápida, mais qualificada, mais eficiente do que outros lugares, né? Não quer dizer que a sua casa não seja um portal. Nós somos um portal, inclusive, né? Nós somos o primeiro portal que a gente tem que dar atenção. E, inclusive, o que abre o nosso portal interno é o nosso coração. Então, por isso que quando a gente sente o chamado, sente o pulsar, é o coração falando, uau, eu ressoo com isso, porque tem a ver com um chamado de alma, tem a ver com essa conexão. E foi dessa forma que, mesmo não tendo o conhecimento quando eu era mais nova sobre os portais sagrados, que eu ia sentindo, eu preciso estar nesse lugar, eu preciso para esse lugar, como a Cá também explicou, como vocês também devem ter passado na vida de vocês, lugares que vocês visitaram, eu preciso estar nesse lugar, tipo, eu não sei por quê. Só que quando você sabe o que você está fazendo no portal, é muito melhor, porque você começa a acessar a informação desse lugar e aí você acelera quanticamente partes da sua vida que estavam desajustadas, adormecidas. Então, quando a gente vai para Bali especificamente, Bali é um portal de abundância e prosperidade. Ué, Má, mas quando a gente vai, porque eu não tô falando, a gente tá falando de Bali porque Bali é uma parte da Indonésia. A Indonésia tem mais de 1.000 ilhas, né, enfim, integradas, mas Bali em si é uma parte da Indonésia que é multicultural, vamos dizer assim, é plural religiosamente falando, que é diferente de outras partes da Indonésia que existem, é uma cultura mais muçulmana, uma coisa um pouco mais enrijecida, existem outras partes que são mais católicas, tem muitas partes na Indonésia que não são iguais a Bali. Bali é completamente plural, é um lugar aberto para a espiritualidade. é. Então, por que que as pessoas se sentem magnetizadas por Bali? Porque ali existe uma abertura desse senso espiritual plural.
existe uma abertura para você ser quem você é aqui na Terra. E é abundância e prosperidade, porque é abundância de energia. Você sente isso que a Ká falou, de um preenchimento, uma coisa que eu não preciso mais de coisas externas. Eu já me conheço, eu sei quem eu sou, eu sinto a minha essência. Então é a abundância que começa internamente e que vai para o externo. E aí, lá, você reajusta, né, aquilo que estava adormecido, que são os karmas, que na verdade você vai reajustando para entender o seu dharma, para sentir o seu destino de alma, e é uma abundância que vai vindo para o mundo material também. Então é isso. A gente se conecta com uma abundância espiritual para trazer abundância no mundo material. Então, quando você caminha por Bali, você vê tudo muito simples, tudo muito simples. Só que é tão abundante e é muito caótico lá, tanto o trânsito quanto os lugares, as avenidas, as ruas, é tudo muito desestruturado. Só que é tão estruturado energeticamente que aquilo nem passa pela sua cabeça que é caótico. Então é uma coisa tão controversa, ao mesmo tempo tão interessante, porque aquilo prova que a nossa espiritualidade, quando a gente está ligado à nossa energia, de alma, a gente a gente pode transitar em qualquer lugar, que isso não vai nos impedir de chegar naquilo que a gente quer manifestar. E aí, quando a Ká trouxe a questão do Ho'oponopono, por que que a gente colocou Ho'oponopono em Bali? Por que que a gente vai trazer vai unir Ho'oponopono, e toda essa certificação junto com a parte que eu vou trazer também, que a Nice vai trazer? Por que que a gente resolveu trazer isso? Porque Bali tem essa abertura para a gente expandir, acelerar, integrar essa conexão, que é a missão da nossa certificação na vida de vocês. E além disso, esse portal ele tem essa, vamos dizer assim, essa frequência que a gente vai estar recebendo dentro desses estudos para a nova era, né. Então, Bali é um vórtice muito importante na nova era. Não é à toa que milhares de pessoas estão indo para lá, criando, enfim, cada vez mais retiros e villages e etc. Porque os próximos, pelo menos 10, 15 anos, a gente vai se conectar com uma energia nova, uma energia de é uma nova tecnologia que não tem a ver, como não sei se vocês já ouviram falar de Cryon, que é a energia que Lee Carroll canaliza. O Cryon fala, ele fala exatamente essa frase: "Your technology is very cute, but useless". Tipo, que a tecnologia do ser humano aqui é muito fofinha, mas ela é completamente inútil. E eu acho interessante essa frase, porque não é sobre tecnologia física que a gente está falando, tá? Essa tecnologia, ela não vai trabalhar a aceleração do nosso processo espiritual. Esquece. A gente está falando de biotecnologias do novo humano que incluem, que na verdade são tecnologias usadas pelos nossos ancestrais, né? E o Ho'oponopono é uma delas, fundamental. A Ká vai saber explicar isso melhor quando ela trazer aqui a parte dela. Mas as biotecnologias do novo humano são as tecnologias intuitivas e telepáticas da nova era, tecnologia que está no nosso DNA multidimensional, no nosso senso universal, e é essa biblioteca viva que está aqui. Então, é essa tecnologia que a gente vai estar desenvolvendo lá, nessa formação, a gente vai estar trabalhando toda essa canalização, essa prática de ferramentas que são mais eficientes, que elas são mais rápidas, elas são mais inteligentes no processo de cura humana, tá? De regeneração celular. Tudo através de frequência, energia, vibração. Só. Essa tecnologia não tem a ver com, vamos usar uma tal coisa aqui. Claro, a gente tem as medicinas, os rituais, mas é tudo baseado nessa frequência que a gente canaliza universal nessa nova era. Quem tiver com intuição e telepatia alinhados com essas tecnologias ancestrais que foram todas refinadas,
regeneradas para o mundo moderno, é, vai dar bom, vai dar muito bom, porque senão a gente vai para um outro lado, que é o lado da tecnologia fofinha do ser humano, que acaba trazendo uma limitação muito grande, atrofiando literalmente a nossa conexão cerebral, atrofiando a nossa inteligência, né? A gente fica preguiçoso e aí a gente começa a depender de coisas externas para conseguir pensar. E isso é o caminho de um protocolo aí que a gente não quer viver. E o protocolo do Novo Humano é diferente. Então, essa parte que a gente vai estudar lá na certificação, ela literalmente expande essa parte, essa consciência de um novo tipo de facilitador na Terra, um novo tipo de facilitador de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, tá? Que tem muito mais a ver com ferramentas inatas, sabedoria inata, uma energia intuitiva, canalizada, apropriada para aquilo, uma leitura muito inteligente, porque é isso que os nossos seres de luz, seres de outros planetas, que a gente não pode negar que existem milhares de outras comunidades, né, fora daqui, eles estão agora fazendo aqui no planeta Terra, né? Eles estão ajudando a gente a entender porque eles já fazem isso lá nas comunidades estelares deles. Então, quando a gente estuda isso, a gente se aprofunda em sabedoria ancestral para o mundo moderno, para que a gente possa regenerar isso de uma forma acelerada, eficiente, amorosa e principalmente através do coração. Então, a gente vai ter muitos rituais, muitas cerimônias, a gente tem uma grade muito interessante de estudo. E aí eu queria pedir para cá trazer também essa parte dela, para depois a gente falar um pouquinho sobre o cronograma, tirar dúvidas e etc. Bom, quero contar uma história pra vocês que é muito engraçado. Não tem como juntar eu e a Mar e não cair Lemúria na conversa, né? Então vamos começar por isso. É, Você trouxe agora, né? Falou sobre essa coisa dessa nova energia que tá chegando e essa frase muito, muito perfeita, assim. É, Bom, para quem não sabe, a Má, ela canalizou o Intuitive Healing. Que ano que foi, amiga? 2016, mas a gente só foi pro ar 2018. 18. É, eu descobri Lemúria através da Má, inclusive, que, enfim, foi um vídeo aí de um trabalho que ela fazia, que aí tava o Carlos Torres e ele falava sobre um sonho que, que ele falava sobre sonhar com ondas gigantes. E ele descreveu o sonho que eu tinha desde criança. E eu falei, como assim? E aí, quando ele falou sobre esse sonho, eu comecei a chorar copiosamente. Eu falei, como? Eu não sei nem porque que eu tava chorando. Eu falei, o que que tá acontecendo? Eu tava, tipo, num quarto de hotel. Outro dia, acordar cedo e eu, assim, vidrada no vídeo. Tipo, eu ouvi ele falando, eu tava no banheiro. Eu saí correndo, voltei o vídeo. Eu falei, o que que tá acontecendo? Foi assim que eu descobri Lemúria. E aí, tenho, enfim, Havaí tem toda a conexão em todas as histórias, né? Muitas coisas que eu aprendi e conectei foi também no Havaí e tudo mais. Mas por que que eu tô falando isso? Em 2020, eu canalizei o Lemur Healing, que depois, quando eu conversava com a Má sobre ele, a Má sempre falava assim, cara, você já fez o Intuitive? Eu falava, não. Ela falou, acho que você tem que fazer. E aí passou um ano. Aí eu falei pra ela, amiga, o Lemur Healing, não sei o que. Ela, amiga, você já fez o Intuitive? E ele, eu, não. Ela, amiga, acho que você tem que fazer. E aí eu fui fazer o Intuitive. Me formei até instrutora do Intuitive Healing, porque, primeiro, que é uma energia incrível. É, segundo, que eu falei, assim, a base é a mesma, assim, né? Onde é óbvio, porque é a mesma energia, assim. E só por curiosidade, o meu mapa, a Má nasceu 2 dias depois de mim, e o nosso mapa é idêntico, só que espelhado. Idêntico. Só que ao contrário, é tipo luz e sombra. E aí, essas semanas eu tenho feito muitos atendimentos, que é a mesma energia que a Má acessa, né? E veio, principalmente essa semana passada, veio muita, muita, muita gente atualizando
o campo energético para receber as novas energias de 2026, que vão começar a chegar em 2026. É isso que está sendo falado. E vão ser energias muito fortes que talvez a gente não esteja muito acostumado. Então, uma coisa que tem vindo muito é isso, assim, quanto mais consciente nós estivermos dessas energias e quanto mais a gente trabalhar o nosso campo, principalmente nesse ano, melhor vai ser para a gente fazer essa transição. Porque vão vir energias muito fortes que podem ser que mexam coisas importantes, né? Fora que a gente está num ano 9. Aí vou entrar um pouquinho no Ho'oponopono e depois eu vou misturar esses dois assuntos, você vai entender o que eu tô falando. Por que que eu tô falando tudo isso? A gente tá num ano no ano numerológico 9. O ano 9, né, o número 9, ele é o último número da numerologia. Depois dele vem o 1, de novo, que é início. Ou seja, esse ano de 2025, nós estamos encerrando um ciclo de 9 anos para iniciar um próximo ciclo de 9 anos. Com toda essa informação de 2026, chegando uma nova tecnologia, como diz a Má, novas energias, como diziam os meus mestres pleiadianos, que eu não sei muito bem ainda o que eles estão querendo dizer com isso. Estou um pouco, assim, apreensiva, mas estou fazendo trabalho para não entrar errado no novo ciclo. Quanto mais você. O que é importante você pensar e ancorar num ano 9? Tudo que se encerra, ele abre espaço para algo novo que inicia. Não é assim, então ano 9 agora a gente só vai encerrar. Não tem como. Nada se encerra sem iniciar algo novo. Então, apesar de ser um ano 9 de encerramento, ele também é um ano de plantio, de plantar. É um ano de se criar bases. Pensa que você vai viver 9 anos daquilo que você consciente ou inconscientemente fizer, decidir e plantar esse ano, tá? Que tipo de vida, que tipo de ciclo você quer viver? Materialmente, espiritualmente, emocionalmente, energeticamente? Essa é a pergunta que você tem que se fazer absolutamente todos os dias. O ano 9 é o ano mais conectado com o Ho'oponopono que eu poderia dizer. Por quê? Eu vou contar agora uma outra história e a gente vai voltar nesse exato ponto nas duas histórias, tá? Porque que ano 9 igual Ho'oponopono. Vamos voltar lá para Lemúria. Lemúria, civilização, uma das primeiras civilizações a existir no planeta Terra, que deu origem a nós, e muito provavelmente todos vocês que estão aqui têm no mínimo um dedinho ali, ó, em Lemúria. Alguma coisa vocês têm, um fio do cabelo, uma carinha, uma vida, talvez. Muito provável, porque senão vocês não estariam aqui no nosso campo, que é o campo meio da mar, é pura Lemúria. Vocês estão aqui. Quando a gente morava em Lemúria, todas nós, juntas e felizes, nós éramos felizes, porque lá era tipo, vai, o paraíso, tudo funcionava, energia feminina, a gente estava lá vibrando na paz do Senhor. Só que daí que começou a acontecer distorções. As primeiras distorções a existir e acontecer no nosso planeta começou lá naquela época, em Lemúria. E Lemúria era um continente, o continente Mu era um continente gigantesco que pegava tanto ali, não só o Havaí era meio que um pouco do centro, ele pegava Califórnia, pegava Rapa Nui, pegava Austrália, pegava vários outros lugares. Que quem sabe, quem fala bastante sobre isso, inclusive, é a Má. Você pode falar melhor quais outros lugares pegava a Lemúria. Era gigantesco, era um negócio muito bizarro e estávamos todas lá, só que daí começaram a acontecer as distorções, que levou a acontecer várias outras coisas ao longo do tempo, até a queda de Lemúria, que foi quando, né, afundou o continente. Algumas de nós estávamos lá vivendo isso, outras vazaram antes de acontecer o problema, enfim, cada um foi fazer o seu rolê.
E aí passam-se os anos, muitos anos, muitas milhares de anos, muitas coisas, dinossauros, pessoas e outras coisas. Estamos aqui. Muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, antes até da gente nascer, lá naquela região que há milhares de anos atrás era conhecido como Lemúria, nasceu uma coisa chamada, que hoje a gente chama de Ho'oponopono, mas naquela época podia ser chamado de outra coisa que talvez a gente nem saiba o nome. E para que nasceu o Ho'oponopono? Para que serve? Ho'oponopono, ele é uma prática ancestral tão antiga que não se tem registro de quem inventou essa prática. É uma prática que faz parte de uma cultura que preserva, uma das poucas culturas ainda existentes no nosso planeta que ainda preserva os saberes ancestrais. São poucas pessoas, poucas culturas que ainda preservam, e eu falo, de 2018 para cá, eu vi com os meus próprios olhos essa cultura morrendo. Tão fortemente que eu, que nem havaiana sou, tenho mais conhecimento sobre Ho'oponopono e várias coisas da cultura havaiana do que os jovens havaianos. Infelizmente. Então, assim, é urgente a preservação da cultura e a gente passar para frente e a gente aprender e aplicar isso na nossa vida. Isso foi só um adendo, mas voltando. Por que eles inventaram? Por que eles criaram o Ho'oponopono? Em essência, o Ho'oponopono não é um mantra. Em essência, o Ho'oponopono não é para esquecer algo ou perdoar algo. Envolve também perdão. Mas em essência, o Ho'oponopono foi criado para restabelecer a harmonia em algo que está distorcido. Quando foi que aconteceu as primeiras distorções? Lemúria. Aquela região, todo lugar aonde acontece uma distorção, e distorção a gente pode considerar como doenças, qualquer coisa que se desconecte daquilo que é harmonia e que é natural, tá? Desconexão com o divino, que causa doenças, que causam brigas entre família, entre pessoas, que causam dificuldades, né, karmas negativos, causam desentendimentos, causam a gente sair do trilho da nossa missão de alma, causam a gente experienciar escassez, a gente experienciar sentimentos onde a gente fica descontrolado, qualquer coisa nesse sentido. Tudo isso, ele nasce da desconexão com o divino, da desconexão com aquilo que é natural, da desarmonia. O lugar, a região onde aconteceram as primeiras distorções no nosso planeta também foi o lugar da onde nasceu a medicina para curar isso, que é o Ho'oponopono. O Ho'oponopono ele nasceu para curar essas distorções. Em essência, ele chama todo mundo para a responsabilidade daquilo que precisa ser feito e cada um faz a sua parte, e daí em diante a harmonia é restabelecida. Ele, em essência, nasceu para restabelecer essa harmonia. Quando a gente volta agora aqui para o ano 9, onde nós estamos, quando a gente estuda e aprofunda no Ho'oponopono, a gente vive basicamente uma jornada dentro dele. E essa jornada, ela começa com, além de presença e entendimento, né? A gente começa com liberando espaços para que para que algo novo possa preencher esse espaço que foi liberado das distorções. Então, em vários níveis, né, eu trabalho com o Ho'oponopono trazendo três vertentes, que é a mais antiga tradicional, que tem a ver com essa história e conexão com Lemúria. Tem a segunda vertente, que foi uma adaptada para que a gente possa fazer com nós mesmos. E tem a última, que é a mais nova, que é a repetição das 4 frases. Mas se eu sentar e contar para vocês mais histórias daquilo ali, vocês vão falar, ih, 4 frases, não quero nem saber, me conta mais dessa outra história aí. Porque é muito mais profundo, se conecta com muito mais coisas do nosso dia a dia, da nossa vida. E
a gente não precisa ficar preso na prática em si, mas no entendimento daquela filosofia de vida, que é como eu gosto de trazer o Ho'oponopono, para que você possa vivenciar isso na sua vida e transformar a sua vida através desse olhar. Aonde eu preciso restabelecer a harmonia na minha vida e como eu faço isso? Começo liberando esses espaços. O que está desarmônico ou o que contribui para manter a desarmonia, eu libero e abro espaço. E aí, às vezes, eu não sei com que exatamente preencher aquele espaço ainda, mas eu vou buscar o aprendizado, eu vou buscar os ajustes para que eu possa preencher com algo que vai trazer harmonia, ancorar a harmonia e fazer com que ela permaneça ali. Eu tenho ferramentas para lidar com tudo isso, né? Eu tenho o entendimento, a lógica para lidar com essas coisas quando elas acontecem, quando elas passam na minha vida, né? Então, o ano 9, e eu falo da conexão do Ho'oponopono, a gente está vivendo exatamente essa transição do antigo para o novo. Eu tô com foco, eu libero esses espaços antigos dentro de mim, as histórias antigas, e vocês vão ver muitas coisas se encerrando nesse ano 9, relacionamentos, amizades, família, gente trocando de emprego, vocês vão ver de tudo, coisas que sejam transição, encerramento de coisas que não faziam sentido, vai encerrar esse ano. O universo ele tá dando um mega do empurrão. Então, ao invés de sentar e esperar, universo, faz aí pra mim. Ou às vezes nem isso, né? Tipo, eu tô andando, de repente o universo arranca de você e você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Ao invés de fazer isso, você agarra no robô e fala, peraí, vamos fazer isso de forma mais consciente? Não preciso tomar um chute na minha bunda aqui do universo. Deixa eu mesmo fazer, vai. Porque daí eu ganho mais tempo pra preencher com coisas melhores. Lembra que eu falei, ano 9 e ano 1 estão coladinhos e juntinhos um do lado do outro. Por isso, que esse portal, essa união, né, do Ho'oponopono com o portal de Bali é tão tão lindo esse casamento, porque o Ho'oponopono, ele vai trazer essas ferramentas e esse processo de como eu abro espaço na minha vida e começo a trabalhar tanto a desconexão ali, o cair da desarmonia e abrir espaço para começar a criar harmonia com a materialização. O Ho'oponopono, ele é um processo que ele vem pro material, porque efetivamente coisas acontecem, mas ele primeiro começa no nível energético. Olha só, corações. É. Primeiro ele começa no nível energético e espiritual. E quando a gente trabalha algo no energético e espiritual, às vezes ele demora um pouquinho para a gente ver isso se materializando. Eu acho a coisa mais legal do mundo e que eu mais recebo mensagem das minhas alunas, né, do Ho'oponopono é assim: Cá, eu tava com esse problema e aí comecei a fazer o pano pra isso. Isso aqui começou a piorar. Aí eu falo, espera, aguenta, espera um pouquinho. Aí, de repente, o negócio resolve, e aí a pessoa fala assim, cá, resolveu, eu não sei nem como. Nem sei, não sei falar o que aconteceu, mas resolveu. Aí eu falei, é isso, espera. Mas aí vai descendo a energia, né? Então, quando a gente trabalha essa coisa espiritual, energética do Ho'oponopono, junto com o portal de Bali, que é um portal de materialização, ou seja, a gente consegue efetivamente ver as coisas, isso vai ser acelerar esse processo para que você inicie 2026 sabendo claramente o que é que você vai ancorar nos próximos 9 anos. 9 anos. Quantos anos você vai ter daqui a 9 anos? Quais são as coisas que você quer viver? Onde você quer estar daqui a 9 anos? Não faço ideia. Pelo menos tem ideia de como você quer começar. A decisão de como você quer começar esse novo ciclo pode te levar daqui a 9 anos para um lugar que nem você está sendo nesse momento capaz de imaginar. Mas se você não pensar em como você quer começar, talvez você termine no mesmo lugar que você está aqui agora. Então, faça com consciência.
Uma outra curiosidade sobre o Ho'oponopono, inclusive, é que cada vogal na língua havaiana, cada vogal ela tá conectada com um elemento. E Ho'oponopono, se a gente for ver, só tem o O, né? Ho'oponopono, não vamos falar nenhuma outra, só tem o O. Tá entupido de O. E O está conectado com o elemento terra, que é o quê? Materialização, que é enraizamento. A gente está falando sobre aterrar, sobre estar aqui, vivendo isso. Então, não é sobre, ai, o que que eu vou fazer ali no astral? Não. É como eu desço isso e eu ancoro isso através das minhas raízes. Para onde eu quero que nasçam os meus galhos e que tipos de frutos eu quero dar através de mim, através das minhas escolhas, através dos meus caminhos. Então, essa expedição, ela é uma expedição de materializar o que você ancora, o que você decide, o que você trabalha no espiritual. É muito potente. E ainda fazendo isso no final de ano 9, exatamente na super transição, porque do meio do ano para frente a gente ainda vai estar sentindo mais o cheirinho do ano 1. Quanto mais perto de 2026, mais cheirinho a gente vai sentindo. Mais perto vai ficando. Esse portal, a gente vai realizar ele, a gente vai vivenciar ele numa virada. Quando a gente tiver com um aqui, ó, encostadinho. É agora que eu começo um novo ciclo completamente diferente na minha vida. Ou pode ser um pouco diferente, porque pode ser que eu já tenha plantado coisas legais aqui atrás e eu quero trazer também. Oh, Opa! É, Eu queria trazer essa explicação para vocês saberem e sentirem qual que é a conexão de todo esse campo, tanto de Bali, de Lemúria, de Ho'oponopono, de todas essas coisas. Por que que a gente escolheu esses assuntos? Por que que a gente tá fazendo isso nesse lugar, nesse momento? Tudo tem um porquê. Todo esse chamado teve um sentido, um significado maior. E a gente está muito, muito feliz de vocês estarem aqui e principalmente de poder vivenciar essa mega transição, que segundo o Crown iremos receber aí as novas tecnologias, que inclusive vamos falar sobre isso no retiro, né? Muito feliz de poder viver essa transição junto com vocês, que vai ser para todas nós, né? No fim das contas. obrigada, Ká. Muito especial. A gente está aqui integrando muitas coisas interessantes, né, para esse novo ano e tudo que você trouxe realmente, eh, não, mesmo não estando não, nunca ter ido para Bali, você já foi, né? Porque você já foi trazendo tudo que a gente vai estar absorvendo lá. Então, é mais uma prova de que a gente, quando a gente sente um chamado para ir para um lugar, a gente está relembrando, né? Relembrando uma coisa que já aconteceu. E é muito importante do que você trouxe, principalmente do Ho'oponopono, porque é isso, né? A gente tem uma ideia muito vaga, às vezes, de uma sabedoria que é muito mais profunda e que traz muito mais benefícios para a gente, né, do que a gente imagina. E, bom, e essa última parte aqui do encontro, literalmente a gente vai dar uma resumida, né, no que vai ser essa expedição e essa certificação. E vai abrir para dúvidas também, vai trazer a importância, dessa experiência na vida de vocês. E acho que eu quero começar colocando aqui que se você sentiu que o seu corpo de alguma forma quer experienciar Bali, não necessariamente essa certificação, essa expedição você precisa usar para o seu trabalho, né? Ah, então, mas eu não trabalho com isso, então para que que eu vou fazer essa certificação? Não, não tem nada a ver sobre isso. Tem a ver com, como que a Ká falou, com a vida, né? O que isso vai abrir na sua vida.
primeiramente, né, o que isso vai desenvolver. Acho que até na minha experiência pessoal, todos os cursos e experiências que eu sempre quis investir, foi muito mais para eu poder desenvolver coisas em mim do que, depois o que que eu vou levar isso como projeto, sabe? Não, aí claro, depois a coisa foi unfolding, né, foi se ramificando e eu consegui entender, mas primeiro é por você. E a gente vai levar vai unificar portais sagrados, literalmente a gente vai participar de atividades no portal de Bali, em Ubud especificamente, o Ubud é a parte do interior de Bali, não é a parte do litoral. O litoral ele é mais badalado, ele tem uma energia mais caótica, num sentido, assim, mais dispersa. Claro que lá existem vários retiros, coisas maravilhosas, as praias, mas a gente vai, ficar localizado em Ubud, que é a parte mais das cachoeiras, dos templos, é onde tem muito essa preservação. Então a gente vai visitar e ativar o nosso corpo em todos esses portais com experiências locais, com os locais, a gente vai participar de cerimônia. É literalmente a coisa mais incrível, gente, incrível. Assim, dentro do templo, a gente vai literalmente sentir Bali na gente, tá? E o Bud é esse lugar. A gente vai visitar as cachoeiras, que são mega portais também. A gente vai fazer os arrozais, né? Os arrozais são a parte, né, que a gente vê nas fotos e tal. Os arrozais, eles são também portais interessantes. Inclusive, o nosso resort, que é uma vila, né? Mas que é um resort lindo, ele fica num lugar super bem localizado, na frente dos arrozais. Então a gente vai acordar com arrozal lá, maravilhoso. E e além das práticas, que as práticas são muito, todas são integradas com o cronograma do dia. Então no dia que a gente vai trabalhar tal coisa, o portal, a atividade fora também está alinhada a isso, então é toda uma dança. A gente tem uma música por dia ali para dançar. A gente vai ter muitos rituais, a parte ritualística e de cerimonial dentro da certificação, é um combo onde você vai integrar como guiar meditações, como guiar rituais, como guiar cerimônias dentro dessa parte do novo humano e do Ho'oponopono integrado. A gente tem uma parte na grade curricular, como a Ká falou, que é do Ho'oponopono, né, integrado, aprofundadíssimo, então a gente vai ter ali toda essa base fundamental dessa sabedoria. E a gente tem a minha parte das biotecnologias do novo humano, que são os protocolos da nova terra, que são todas essas práticas e ferramentas e conexões que a gente vai ter a partir desse ano para os próximos anos, que é a nossa era do ouro, né, a era da iluminação, onde esse novo corpo humano precisa, renascer para a gente poder estar transitando nessa dimensão e outras dimensões. Ali a gente vai ter um estudo muito legal e, claro, a gente vai trazer para vocês como trabalhar isso com atendimentos, tanto individuais quanto em grupo, como facilitar isso, como a gente falou, em rituais, em cerimônias, em workshops. Então, vocês vão levar ali tem uma instrução bem estruturada para vocês poderem levar essas ferramentas. A gente vai ter um foco em breathwork também. Eu tenho formação de apneia e breathwork lá no Havaí, então, a gente vai estar estudando essa conexão com a respiração, literalmente em práticas que estão alinhadas com o Ho'oponopono, e essas práticas são importantes porque o breathwork, ele também é uma ferramenta da nova era. Vocês devem estar vendo aí um monte de eventos e coisas acontecendo com breathwork, não é à toa, porque a respiração divina ela é o que limpa e regenera rapidamente a célula, então a gente vai ter uma parte da grade curricular só focada em Ho'oponopono, minto, em breathwork, também Ho'oponopono. E a gente vai ter a constelação familiar focada em Ho'oponopono, que a Nice, ela é consteladora, a Nice que tá aqui, no suporte da Emana, ela também, é facilitadora e instrutora
de várias técnicas e também de constelação familiar, e a gente vai focar o Ho'oponopono com constelação para ordenança. Então a gente tem toda essa grade no PDF que a gente deixou lá no grupo que vocês estão, tem todas as informações. Tanto a Cíntia quanto a Nice, vocês já podem conversar com elas, tirarem dúvidas sobre essa parte dos estudos, e aí vocês recebem a certificação de practitioner, né, que você pode praticar também como atendimento, como eu falei, atendimento individual, grupos, workshops, com essas ferramentas. E claro, vocês vão poder levar para a vida de vocês. E são 12 dias, né, do dia 10 de novembro até o dia 22 de novembro, em Ubud. No PDF de vocês está tudo lá bonitinho, detalhado. A gente fica lá, eh, imersos, tá? Imerso mesmo. De manhã até à noite, non-stop, estudando, praticando, conectando. Lá a alimentação toda é vegetariana, se vocês têm alguma restrição também vegana, tudo lá é muito fresh, é muito natural, gente. Vocês vão sentir realmente o corpo de vocês nessa parte da alimentação. A gente vai estar com todos os traslados ali para os lugares, então a gente vai estar sempre junto, com esse suporte todo. É, e aí tem os detalhes que vocês, enfim, encontram no PDF sobre toda a experiência. Por que que eu tô falando tudo isso? Porque é importante também a gente ter essa noção, né, do que eu vou viver ali, e nós recomendamos que vocês fiquem mais um pouco lá depois. Por quê? Porque Bali não é só o Budi, gente. Bali tem ilhas maravilhosas, né, tem a própria parte litorânea, né, de Uluwatu, que é a parte sul, tem as outras partes que são também, assim, um pouco mais vazias, mas super, super natureza. Então a gente recomenda que se vá já que você vai para Bali, que você vá para outros lugares também. Lá é barato, tá, gente? Quando você está lá, é barato comer, é barato, viajar por ali, é tudo muito simples, muito barato, muito muito bonito. Então não é uma viagem que você vai estar, enfim, utilizando muito, né, essa coisa do financeiro como uma forma, bem harmônico, tá, para você viajar. Então a gente recomenda, principalmente depois de ter feito o retiro, se você sentir de ficar, é legal, tá. E é isso, então quando você a nossa missão, como a Ká falou, é literalmente levar para vocês essa plataforma da nova era, do novo humano, da sabedoria ancestral integrada nessa experiência de 12 dias. Pensa num pacotinho de informação. Você vai pegar esse pacotinho, integrar nas suas células e sair andando com essa informação na sua vida para os próximos 9 anos, que você vai levar de alguma forma, você vai levar. E tendo a experiência lá física do que eu já vi, eu tenho até rapidamente, uma história aqui de uma coach minha, que foi para lá, para Bali comigo em novembro, ela participou do nosso retiro, e ela me procurou depois do retiro para fazer uma mentoria voltada a relacionamentos. E, enfim, foi muito legal. Ontem, sexta-feira foi a nossa última sessão, e a gente um dos goals, né, que a gente tinha na sessão, era ela aprender a andar de bicicleta. Ela tem mais de 30 anos e ela falou que ela nunca conseguiu andar de bicicleta, porque bicicleta para ela representava uma ferida do pai, uma ferida muito forte do homem, porque o pai dela nunca ensinou ela a andar de bicicleta. Bom, gente, resumindo, domingo, ontem, pra mim, né, ela mora na Alemanha, ela comprou uma bicicleta e ela foi treinar bicicleta com a amiga e ela me mandou um vídeo dela andando de bicicleta. E ela destravou esse medo. São 33 anos, a primeira vez que ela andou de bicicleta ela tinha, sei lá, ela falou que ela tinha uns 4, 5 anos de idade, e nunca mais ela pegou uma bicicleta, e aí ela mandou aquele vídeo, né, literalmente andando. Eu me arrepiei inteira, eu me emocionei. Por que que eu tô contando isso pra vocês? Porque tudo começou em Bali. Ela chegou em Bali no primeiro dia do retiro, completamente fechada, conservada, e aquela coisa muito, ai, eu tô numa viagem, tudo muito, muito restrito. E ela foi se abrindo de uma forma, e passaram
exatamente 4 meses e ela hoje ela tá vivendo uma vida completamente livre, ela quebrou esse trauma, ela tá, assim, voando em várias coisas da vida dela e cada vez mais. Então esse é só uma historinha de várias que acontecem lá quando você decide que esse portal vai transformar a sua vida. Ele acelera mesmo curas, tá? Então imagina que agora a gente vai pra lá com o Ho'oponopono, a gente vai ter cacau todo dia, né? A mestra aí do cacau, todas nós aqui levamos cacau, então cacau não vai faltar. A gente vai ter imagina todas essas experiências. Então, realmente, a gente está desenhando isso com muito carinho para vocês terem algo memorável. Para mim, no meu ver, quando você tem uma experiência dessa que é memorável, ela ainda te guia todos os dias. Até hoje, se eu tenho alguma coisa que eu quero curar, que eu quero entender, eu volto lá nesse lugar que eu fui para Bali ou para outros portais, eu me conecto e aquilo me guia para uma cura. Então é como se fosse um sistema que está sempre ali te dando suporte. Então, espero que vocês, enfim, tenham sentido essa conexão. Caso você sentir de falar mais alguma coisa e abrir aqui para a gente ir para o suporte, para perguntas. Acho que é isso. Eu falar que a gente vai fazer um Cacau Experience, a gente vai fazer tipo um laboratório do cacau. Vai cada um lá saber exatamente como trabalhar com cacau, qual que é o seu cacau e como que você vai usar essa medicina também para te guiar nesse novo ciclo, né? Que a gente, nesse portal novo que vai abrir ali. Vai ser literalmente assim, você vai ser reconstruída da cabeça aos pés, em todos os corpos, em todas as dimensões, em 12 dias. Vai ser incrível. Vai ser muito, muito, muito incrível. E isso é realmente 24 horas ali, vocês vão enjoar da nossa cara, vocês vão até querer dar um follow na gente depois de tanto que a gente vai ficar junto. Maravilhosa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Podem abrir aqui ou mandar no chat. Questão de Pode falar, Lu. hospedagem, a gente vai estar todo mundo junto no mesmo lugar, como é? Tá bem baixinho, Lu. Vê se você consegue mudar aí o seu áudio. Ficar mais perto. Tá ouvindo? Tá, melhor. Eu perguntei a questão de hospedagem, como que vai ser? A gente vai ficar todo mundo junto? Como é? Sim, tem o hotel. Até eu falar para Má para a gente colocar aqui também na tela as fotos do lugar onde vai ser a hospedagem. A hospedagem já está inclusa. Se eu não me engano, os quartos, a Má responde aqui, mas se eu não me engano, os quartos são compartilhados, né? Então, legal que depois no fim do dia você vai ter. Ah, os quartos são duplos. Você vai poder ter ali um momento de compartilhar, né? Conversar com as pessoas que estão participando junto com você. Eu, particularmente, já fiz retiro onde tinha, né? Sempre tem a opção, você quer ficar sozinho ou quer ficar com alguém? Sempre quero ficar com alguém, porque depois do fim do dia eu quero ficar lá batendo palma às 3 da manhã, entendeu? Eu quero falar tudo que eu tô vivendo, tudo que eu tô sentindo, enfim. Então, pra mim, assim, na minha opinião, é o melhor dos mundos. E todo o evento da parte do breathwork, da formação mesmo, da parte mais teórica, vai ser no mesmo hotel. Então, isso é bem legal. Má, vamos colocar aqui na tela para o pessoal ver a foto. O lugar é lindo, 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 lindo. Tipo, imagina você estudando num lugar todinho aberto de madeira e você com uma mega de uma vista para a natureza, a coisa mais linda do mundo. Então, toda essa parte vai ser lá, e aí a gente vai fazer as visitas aos portais durante os dias. Aí vai ter dia que a gente vai de manhã para um portal, tem dia que a gente vai à tarde. E a gente vai fazer, né? Tipo, o café da manhã vai ser todo mundo junto, o jantar também, também as refeições, né, estão inclusas também, né, Má? E Sim. aí, e o cacau, cerimônias também, tudo. Então a gente vai fazer nesse mesmo lugar as cerimônias, e à noite a gente sempre vai ter uma coisinha, né? Por quê? Por que não?
por que não se encontrar à noite também para fazer um breathwork, para dormir, uma meditação, um cacau, e a gente vai fazer tudo nesse lugar também, tudo junto. Gente, só para mostrar aqui para vocês, esse é o lugar, chama Ananda Ubud Resort. E aí, vou dar um zoom aqui, tá? Ele fica na frente dos rice fields. Aqui é o salão. Vocês conseguem ver aqui também tem uma, uma parte do salão. Ele é bem grande, ó. O hotel é na frente dos rice fields. Aqui é onde a galera tá fazendo meditação, tem piscina, os quartos são mágicos. E aí vocês os quartos são bem grandes, então mesmo que é double, as camas são large, né? Large bed, então vocês conseguem ficar ali. E, gente, olha esse lugar, olha a gente tomando cacau aqui, olha, Imagina gente. a gente tomando cacau com essa vista. Dá um zoom aqui nesse último, amiga, do Ó, pessoal sentado. aqui, ó, Não, aqui. fala sério, esse banheiro. Olha isso, gente. Imagina tomar. Nossa, não tem como. É, maravilhoso. E aí aqui vocês têm no site vocês conseguem ver melhor, né? A localização do lugar é muito boa, tá, gente? Fica perto do centro, mas não tão perto, perto de lugar para trocar dinheiro, fica perto de restaurantes e cafezinhos. Tem um outro lugar que é o Xalabali, que é na frente também, vocês podem tomar lá café maravilhoso. Não, a gente vai ter as nossas refeições, né? Mas se vocês nos dias livres quiserem sair, fazer alguma coisinha, é super perto, né? Lá tem mototáxi, então se vocês também nos dias livres quiserem alugar uma motinho ou chamar, lá tem um Uber de moto também super tranquilo e Uber de carro também, né? Que não é o Uber, a gente chama de Gojek. Então é super tranquilo também, tudo muito fácil, tá? É muito facilitado para turista. Vou até mostrar aqui fotinhos. Ah, a gente não falou uma coisa. Gente, a gente vai na experiência, a gente vai visitar o Ketut-san, que é o filho do Ketut do Comer, Rezar e Amar. E então a gente vai no Assistam o museu, filme antes de viajar, hein? assistam o filme. Inclusive, eu queria até mostrar aqui uma das fotos. Não sei se eu tô com uma foto aqui que a gente foi lá. É, Só falar uma coisa aqui, vocês perguntaram o que que te chamou para essa expedição e o filme Comer, Rezar e Amar. Eu quero muito ir nesse moço. É tudo que eu Então, já quero. vai, já é, vai, gente, já tá. A gente vai. a gente vai. Eu e a Exatamente. Mar, Delícia que vai. eu e a Mar, a gente tem uma piadinha interna, que é um meme que eu vi uma vez, eu mandei esse amigo, é muita gente. Eram dois amigos falando assim, a gente vai, falando junto. Eu falei, amiga, é a gente. Aí agora a gente tá convidando vocês pra falar junto, tipo, a gente vai, a gente vai lá A ver o gente cara. vai. É porque é isso, né? Que a gente faz assim, às vezes a gente encontra uma pessoa na rua e fala, e aí, vamos se encontrar? Vamos, vamos, daqui uma semana. A gente se liga, e nunca se liga, nunca mais. Passa 3 anos, você encontra a pessoa, a mesma coisa você vai falar, não, mas aqui a gente vai. E lá na experiência, a gente vai visitar o Ketut-san, tá? O Ketut-san, gente, ano passado eu tô aqui com a pulseirinha, essa aqui, ó. Ele cortou minha pulseirinha antiga, eu fui pra lá, a de 2023 eu fui, conversei com ele, tudo que ele falou aconteceu, é bizarro. Ele fala bem simplesinho, mas você consegue entender, assim, no inglês dele, tudo que ele tá lendo na tua mão. Mas o mais legal não é a leitura da mão, o legal é a energia do lugar, assim, que realmente não é à toa, né, que a Elizabeth Gilbert foi lá e fez todo um trabalho que é eterno esse livro, é eterno essa história, né, porque realmente o campo é muito forte. Ele me deu a pulseirinha e ele falou, que eu ia voltar lá com muita gente. E no ano seguinte, em 2024, eu voltei, tinha muita gente, a gente fez uma cerimônia juntos. Não vou contar muitos detalhes, senão a gente vai ficar já saber de tudo. Mas a gente faz o palm reading de todo mundo, né? De cada um. Então vocês vão receber, tá incluso, uma leitura de mão pelo Ketut e um blessing de grupo com o direito à pulseirinha e toda a conexão com ele. Vai ser muito legal. E lá é um portalzão, assim, literalmente de conexão com o seu destino de alma, porque ele realmente traz isso. Mesmo que você não entenda muito o que ele está falando, a gente vai traduzir, claro, para vocês, mas
mesmo que seja uma coisa assim: "Uau, mas será, será?", só de você estar ali, você começa a entender, reajustar seu campo, é um lugar ele faz a bênção, então ele abre o portal de Bali para você entrar e experienciar, é muito legal. Então isso está incluso na nossa experiência, tá gente, só para vocês saberem. O Templo das Águas, vários outros lugares que eu não vou dar spoiler aqui, porque são templos inclusive existem muitos templos que a gente vai lá, que não são visitados por turistas, a gente fica numa parte mais local, então é bem interessante. Todos Também os portais, todos esses passeios, essas ativações, essas coisas que vão acontecer nos portais também estão todos inclusas no pacote, tá? Então tá hospedagem, alimentação, todos os passeios, tudo isso a gente vai fazer juntas. Claro que quem quiser ficar uns dias a mais ou chegar uns dias antes também, quiser conhecer outros lugares, né? Fiquem à vontade. Não precisa, né, ficar só, mas dentro desse período aqui do nosso retiro, a gente vai fazer tudo junto aí. é. Aqui se mandou o Amiga, pacote. mostra as fotos dos portais aí. Acho que a gente podia colocar o videozinho. Todo mundo. Alguém aqui assistiu já o videozinho que tá no PDF? Ou não assistiram o vídeo? Não? A gente podia botar o vídeo, né? Vou colocar o vídeo agora então, gente, porque ele é bafônico. Deixa eu só abrir aqui, que aí Ó, vocês vão sim. no grupo também, o PDF de Bali tem todas as informações, mas o PDF também tá lá na descrição do nosso grupo, lá do WhatsApp, e tem todas as fotos, inclusive o vídeo, se vocês quiserem assistir de novo, todas as informações do que tá incluso, até da programação, tá tudo lá, tá? Vamos lá? Consegue ouvir? Tiempo no tiene cuenta, tiempo no tiene cuenta, tiempo no tiene cuenta, presencia. Claro como un cristal, puro como el agua, fuerte como el fuego, presencia. Medicina, ayúdame a estar presente. Medicina, ayúdame a estar presente aquí y ahora en todo lo que hago, aquí y ahora en todo lo que hago. No ayer, no mañana estoy aquí, no ayer, no mañana estoy aquí. Transformou numa realidade, assim. Então, eu agradeço vocês abrirem espaço, né? Eu me considero, assim, privilegiada. Sincero, simples. Eu me encontrei em cada um de vocês, posso falar de cada um deles. Foi conhecer uma versão de Jéssica que eu não conhecia, ou talvez estava muito distante, se perdeu em algum momento. Vai ser algo, a gente já ouviu muito isso, né? Mas tem muitas pessoas assistindo. Acho que a gente vai ter essa viagem como um marco na nossa vida, assim.
Gente, essa é uma experiência para levar para sempre, para a vida, para contar para todo mundo. E as pessoas que vocês se conectarem ali nessa viagem vão ser pessoas que vão ser assim para sempre também, sabe? A conexão, as trocas são absurdamente profundas. É, é literalmente atravessar um mega portal, sabe? Na vida, assim. Então, e fazer isso com pessoas que estão na mesma busca, na mesma sintonia, sem palavras, assim. Vai ser Uhum. muito lindo. Obrigada, Ká. Obrigada, todo mundo. Eu me emociono porque realmente é muito especial, assim. Eu acho que todas as melhores memórias que a gente tem, eu, pelo menos na minha visão, que eu tenho, é de viajar, assim. E viajar com pessoas é bizarramente legal. Não sei se essa combinação dessa frase é coerente, mas é muito bom. Claro que viajar sozinho é incrível, mas quando você tá construindo conexões com pessoas, estudando, se elaborando, se refinando, é um jogo é uma dança muito interessante, assim. Então acho que e tudo que tem por trás da construção de uma expedição dessa, de um estudo desse, né, todas as pessoas que vão, a egrégora, a gente confia muito, assim, que o universo vai trazer, assim, vocês e, enfim, quem tiver que estar lá. Convido vocês a assistirem de novo o vídeo, né, porque quando você tá ali, não tem palavras, né, a sensação de Bali e se vocês sentirem de estar realmente com a gente, a Cíntia e a Nice estarão conosco aí trabalhando no suporte, para vocês poderem tirar dúvidas e conversar e compreender melhor essa conexão. E é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida também quiserem compartilhar. Eu também queria falar sobre uma parte mais prática, gente. Somos duas capricornianas. É, da viagem, né? Então, até a viagem, a gente vai fazer um grupo também no WhatsApp para as pessoas que forem fazer a expedição já entrarem nesse grupo para a gente já se conhecer, para vocês já criarem uma conexão. Então, quando vocês chegarem lá na expedição, vocês já vão estar assim, familiarizados. A gente teve uma experiência bem pequenininha assim, na mentoria, acho que a Lu, não sei se a Fran tá aqui ainda, tá? Viveram isso, né? Quando a gente fez uma mentoria, o pessoal já se conhecia no online há tanto tempo que quando elas se encontraram pessoalmente, elas falaram: Nossa, mas parecia que eu te vi ontem na esquina da minha casa. Mas nunca tinham se visto, mas já estava tão harmônico, já tinha tanta conexão, que a sensação é essa, né? As meninas estão aqui de prova, elas podem falar que é isso mesmo. E é isso que a gente quer criar com vocês, assim. Vai ser um grupo que vocês vão ter muita conexão uns, né, umas com as outras, assim. E a ideia é que vocês cheguem lá exatamente com essa sensação de meu, parecia que eu já te conhecia há muito tempo, e aqui é só um último resgate, né? É só a gente viver isso na matéria juntos. Então, é muito, muito legal quando a gente já chega num ambiente assim, sabe? Então, vocês não vão deixar, vocês vão começar a se conhecer lá. Lá vai ser o encontro de almas, literalmente, que vai ser começar ancorado desde agora, né? Então, vai ter esse grupo no WhatsApp que vai já ter essas trocas. A gente vai mandando alguns spoilerzinhos para vocês ali. A gente vai trabalhar já algumas energias, porque a ideia é vocês chegarem bem preparados para esse portal. Então, muita coisa vai sendo preparada antes. E depois também do nosso retiro, a gente vai fazer o encontro de fechamento dessa energia. Então, vocês vão poder ter um tempo para ancorar, vivenciar, ancorar tudo isso. E depois a gente vai fazer o encontro também para dar um direcionamento para toda essa energia, né? Todo esse trabalho que foi feito. E também o encontro antes para a gente poder direcionar isso. Como Lembrando, que é? Cá, e todo mundo Pode que falar.
todos os alunos que já forem se inscrevendo já têm acesso às formações online, né, então vocês já vão poder estudar o online, para já irem trabalhando no seu ritmo, esse estudo, que é complementar ao que a gente vai ter lá também, né. Sim, então o que que tá incluso? Toda a viagem, só não tá a passagem, porque cada pessoa vai de um lugar e fica mais fácil cada um ver de onde vai sair, né. Mas tá o traslado, né, do aeroporto para o hotel, toda a hospedagem de todo o período do retiro, as alimentações durante todo o período do retiro. Quem quiser comer em outros lugares, em outros momentos, nos momentos que tiver, né, a gente vai ter alguns períodos livres, fiquem à vontade. A Má falou que lá perto tem vários lugares legais que dá pra ir, dá pra gente combinar ir de todo mundo junto também, conhecer esses lugares, tá tudo certo. Todas as atividades, da parte de conhecimento, breathwork, todas as cerimônias, a gente vai ter todos os dias cerimônia com cacau, toda a experiência de laboratório com a com cacau. A gente vai ter também cerimônias havaianas com medicinas que eu tô trazendo diretamente do Havaí para esse retiro. Tudo isso também já está incluso. Todas as dinâmicas, a visita, a ida, a volta e tudo que acontecer nos portais, tudo isso também já está incluso. A gente vai fazer isso tudo juntas. A gente vai ter uma formatura, uma cerimônia de formatura no fim, nos últimos dias ali, nos últimos momentos, para vocês receberem esse certificado de Master em Ho'oponopono integrado, porque a gente está unindo outras medicinas e outros conhecimentos, outros saberes dentro do Ho'oponopono. Então, vai ser Ho'oponopono com cacau, Ho'oponopono com breathwork e também a formação em biotecnologias do novo humano. Então, tudo isso já está incluso, toda a certificação de practitioner, então você vai poder aplicar isso na sua vida. Quem quiser trabalhar com isso também, aplicar isso em atendimentos, vai conseguir sair com tudo isso bem claro, sabendo como aplicar. E além disso, vocês, todo mundo aqui, né, que fizer inscrição, vai receber tanto a formação em Ho'oponopono completa online, que vocês vão poder acessar por sei lá quanto tempo, um ano, não sei, lá na minha plataforma, toda a formação do Ho'oponopono vocês vão ter acesso, e também toda a formação do Novo Humano, da Má. Então, vocês vão ter acesso a duas plataformas com duas formações completas, que vocês vão poder assistir e se preparar para chegar lá já assim, ó, tô arrasando, entendeu? Tipo assim, já sei tudo. Porque quando a gente chegar lá, todo mundo fazendo essas formações bonitinhas, a gente vai aprofundar esses conhecimentos. Então, por exemplo, do Ho'oponopono, eu quero trazer muita prática, muito aprofundamento. Eu quero que vocês saiam sabendo, assim, muito profundamente as coisas, realmente viverem uma iniciação. É esse o objetivo. O meu objetivo com o Ponopono com vocês é que vocês vivenciem na pele uma iniciação, né? E vai ser uma iniciação em termos gerais, vocês estão sendo iniciadas pelo próprio lugar em si, né? E, enfim, então vocês vão ter acesso aos dois cursos e também a todo esse processo. E acompanhamento, né? Antes e depois também do nosso retiro. Então é bastante coisa, vocês vão estar bem juntinho da gente, praticamente quase que o ano todo até chegar ali o retiro, né? E vai ser muito, 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 muito incrível, muito legal. Quem fizer a inscrição agora vai ganhar também. A gente vai fazer um processo muito especial que vai ser. Qual o nome que a gente deu, amiga? Você quer a mulher dos nomes? Oi? Você quer a mulher dos nomes? O que que vai rolar mesmo antes do. Quem fechar agora a expedição? Eu sou a mulher dos nomes. Eh, Eu não falar o nome. a gente não, a gente vai, quem tiver agora, quem fechar com a gente agora, a gente vai estar trabalhando numa é como se fosse um direcionamento, uma sessão especial, onde a gente vai estar já conectando toda essa energia, direcionando vocês, nesse processo que lá na frente, né, lá na formação a gente vai estar, estudando. Então, agora o nome eu não eu tenho a gente tem que canalizar, amiga. Vai dar um nome. Não, a gente vai dar um nome para essa sessão.
É uma sessão tipo de. Eu não gosto muito da palavra coach, mas é basicamente isso mesmo, né? Assim, a gente só quer dar um É, nome mais legal. Mas é, é basicamente isso. Que é tipo uma sessão literalmente personalizada mesmo, para a gente entender qual é a tá, conexão, qual é o campo que esse grupo especificamente está trazendo, porque a gente falou aqui sobre, né, o campo energético ali do que Bali trabalha, eu trouxe também do Ho'oponopono e tudo mais, mas para além disso, existe um campo específico que esse grupo está trazendo e vai trabalhar especificamente. Então, nós juntas vamos desvendar e descobrir qual é esse campo para que a gente se prepare e já comece a realinhar, a alinhar as nossas energias para que a gente não viva o caos de karma que a Marcinha viveu e a gente viva uma coisa mais legal de viver. vai ser, com certeza. Não, não vai mais acontecer. Nós somos, nós vamos preparar, a gente não vai chegar do Neida lá. A gente vai se preparar. Não vai fazer que nem a Marcinha que se joga no lugar e depois vê o que dá. Não. A gente vai fazer igual Capricórnio. A gente planeja, a gente alinha e a gente vai bonitinhas ali e fala assim: ó, já tô pronta, agora é só receber. E tem que fazer o É, trabalho também, porque, com enfim. certeza. A Tati perguntou se vai ter algum evento para quem não for. A gente sempre faz, a gente tem, na verdade, o retiro online de Bali, que já está pronto, né? Que é bem legal. Que inclusive, quando eu fiz, foi para literalmente fazer as pessoas se sentirem perto do portal de Bali. Mas com certeza, quando a gente estiver lá, a gente vai fazer um encontro especial para todo mundo que não conseguiu ir, para vocês sentirem também a energia, da experiência. Sim. Só não vai ter, enfim, É, tudo, né, no caso. então, claro. É, não vai ser não vai ser transmitido online Isso. o processo que vai acontecer lá, né? O Tá. máximo, eu acredito que a gente vai conseguir fazer vai ser tipo ou algumas gravações, ou talvez uma live curtinha, com quem não pôde ir e tal. Mas nosso objetivo, nosso foco é estar completamente presente com as pessoas que vão estar lá, porque Uhum, afinal é uma oportunidade, é um momento único, né? É a uhum, mesma coisa que a gente, sei lá, tá no aniversário de alguém muito especial e aí no momento do parabéns você sai para ir fazer uma ligação. Não, você vai estar ali com aquela pessoa, né? E essas pessoas que vão participar da expedição. é, Fizeram todo um trabalho aí longo, né, energético de realinhamento, tudo para experienciar isso. Então, o nosso objetivo maior é estar realmente presentes, e bem atentas e focadas mesmo nessa experiência no presencial para essas pessoas, né? Porque a gente está ali também não só como instrutoras de todo o processo de que, né, tanto a parte teórica ali de formação mesmo, tanto de conteúdo, de práticas que vocês vão viver, experiências e os portais e tudo, mas também como suporte emocional, suporte energético, suporte espiritual ali para vivenciar todo o processo. É um portal, né? Então todas nós, principalmente quem for, né, vai atravessar literalmente o portal. E a gente quer muito que vocês sintam que a gente não precisa vivenciar essas transformações, essas transições sozinhas. uhum. E eu e a Má estamos ali com vocês, por vocês. Então, é muito importante que a gente esteja muito presente. Então, pode ser que a gente consiga fazer alguma coisinha, mas não vai ser, obviamente, como a experiência, né, enfim, Claro, de estar por motivos óbvios. claro. É isso, meus amores. Se vocês sentirem, a gente vai deixar essa live gravada para vocês poderem assistir de novo. A gente vai disponibilizar no grupo. Se vocês sentirem também de compartilhar com outras pessoas, compartilhar com quem ressoa, de repente que não entrou na live de hoje. Novamente, a Cíntia e a Anice estarão ali dispostas a conectarem com vocês essa parte mais da organização. E a gente quer agradecer vocês pelo carinho, pela presença hoje no encontro. Foi muito especial trazer toda essa onda, né, do Portal de Bali, principalmente a nossa missão aqui com a certificação, que engloba, como a gente falou, todo
todos esses anos de muito estudo, cura, transformação para esse novo momento planetário. E e é isso, meus amores, agradecendo e a gente vai só quero fechar com uma oração, caso você quer mais falar mais alguma coisa? Não, só ia falar mesmo pra gente fazer essa conexão final com a energia, né, do portal, para todo mundo já receber um pouco no próprio campo, né? Uhum, Quem tiver alinhado com esse campo da expedição e quiser abrir, né, espaço na própria vida para experienciar isso, então que essa primeira conexão aí com esse portal de Bali possa te abrir portas, te abrir possibilidades e oportunidades para você estar com a gente em uhum, breve. com certeza. Então a gente vai conectando nossa energia para fechar o campo. Vocês me escutam bem? A gente vai respirando profundamente e agradecendo os nossos ancestrais, agradecendo a lembrança, o pulsar do nosso coração relacionada à visita a este portal, que nossa alma já está visitando esse portal nesse momento. Ela lembrou de alguma forma que é possível estar, experienciar essa energia, é possível transitar pela nossa casa, que é o planeta Terra. O planeta Terra é o lugar onde a gente escolheu evoluir e transformar e reconhecer que somos luz e amor. Apesar de tantas distorções, conflitos, desafios, eles não são maiores do que a potência da nossa luz. Quando a gente reconhece a potência da nossa luz, reconhece que sim, somos livres para transitar nessa terra tão sagrada, que é guardada até hoje por seres que eras e eras repassaram uma mensagem importante, uma mensagem que é simples, é sobre a sabedoria inata, sobre quem somos, de onde viemos. Viemos das estrelas, viemos de um lugar muito, muito potente, uma inteligência plural, uma inteligência eterna. É para lá que a gente retorna. Mas antes de retornarmos, por que não decidir experienciar da melhor forma a nossa vida aqui? Decidir que a cada passo que a gente dá seguindo o nosso coração. E ele vai nos levar sempre para lugares incríveis, com pessoas incríveis, com memórias incríveis. Que essas relações sempre nos trazer, acendendo uma luz em nós, aprendizado, um senso de manifestação, um senso de pertencimento. Agradecendo aos nossos ancestrais do Portal de Bali que abriram esse caminho para a gente poder passar e ensinar, que eles já ensinaram há muitas eras. E agradecendo ao nosso encontro da nossa egrégora que deu suporte para que essa mensagem possa cada vez mais ser inspirada, transmitida, integrada. Assim seja, assim é. Gratidão, gratidão, gratidão. Fechando o nosso campo e levando todos esses downloads para a chama violeta. Ela retorna em amor e luz, com insights, com prosperidade. Assim é. Então, gente, Gratidão. se alguém quiser perguntar alguma coisa, ou tiver mais alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem lá no ver quem os administradores lá do grupo, né? Mandar mensagem. Quem já estiver pronta para fechar a expedição,
vai abrir esse portal aí com a gente. Você é muito, 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 muito bem-vindo. Então, guardamos vocês do outro lado desse portal e lá em Bali. Gratidão. Um beijo, meus amores. Obrigada, Cláudia. Obrigada a todo mundo. Nice, Cíntia também. Todo mundo. Obrigada mesmo. Nos vemos em breve. Tchau. Tchau.